Olá, amigos! Fiquem à vontade e aproveitem para ouvir a nossa nova história original. Existem pessoas que sabem usar um sorriso como se ele fosse uma característica permanente do rosto, e não uma decisão tomada de novo a cada manhã. Beatriz Almeida era exatamente esse tipo de pessoa. Os vizinhos do condomínio de alto padrão onde morava, no bairro do Batel, em Curitiba, a consideravam a mulher mais sortuda do quarteirão. O marido dela era diretor de operações numa grande transportadora. Tinha um apartamento deslumbrante num prédio novo, com garagem subterrânea e vista para o jardim botânico. O carro dela era um SUV híbrido, último modelo. Todo verão viajavam para o litoral. Nas fotos que ela postava de vez em quando nas redes, sempre havia luz perfeita, risadas, unhas impecavelmente feitas, e a mão do marido pousada, protetora, no ombro dela. Ninguém nunca perguntava o motivo. No último ano, ela tinha passado a usar cardigãs de manga longa e blusas de gola alta, mesmo no calor sufocante do verão paranaense. Ninguém, exceto um homem que naquele exato momento estava num voo em algum lugar sobre o Atlântico, ainda sem suspeitar que voava rumo a um acontecimento que viraria a vida de uma família inteira do avesso. Mas vamos começar do início. Beatriz cresceu numa cidadezinha pequena e unida, perto de Ouro Preto, encravada na Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Era uma casa que, ao entardecer, cheirava a doce de leite caseiro, onde um pote de vidro cheio de canetinhas coloridas sempre ficava sobre a varanda que contornava a casa. A mãe dela, Helenice, dava aulas de artes numa escola municipal, e o pai, Arthur, trabalhava como engenheiro de estruturas. A infância dela foi simples e cálida, sem luxo, mas cheia de uma sensação de segurança que anos depois pareceria quase inventada, tão distante estava daquilo que viria pela frente. Um lugar especial dessa infância pertencia ao tio Ricardo, irmão mais novo da mãe. Ele era 18 anos mais velho que Beatriz, e para uma menininha parecia um super-herói sem capa. Ricardo consertava bicicletas para a vizinhança inteira, ensinou a sobrinha a nadar nas águas geladas do Rio das Mortes, inventava charadas complicadas e sempre cumpria a palavra. Se prometia comprar sorvete, comprava, mesmo que a caminhonete tivesse quebrado e eles tivessem que caminhar 3 quilômetros até a sorveteria mais próxima. Se prometia ir à peça da escola, ia, mesmo que isso significasse trocar de turno na fábrica. Ricardo era engenheiro mecânico, brilhante e notoriamente teimoso. Era do tipo que resolvia um problema com as próprias mãos primeiro, e só depois explicava para a diretoria por que a solução dele era certa. Uma cidadezinha de serra era pequena demais para um talento daqueles. Quando Beatriz completou 18 anos, ele recebeu uma proposta de contrato lucrativa no exterior. Primeiro por 2 anos, depois mais 2, depois mais. O trabalho dele envolvia montagem de turbinas em plataformas e canteiros de obra pelo mundo todo. Oriente Médio, Golfo Pérsico, depois África, depois América do Sul. Ricardo pulava de continente em continente, raramente voltando para casa por mais de um mês seguido. A cada ano que passava, a distância entre ele e a família crescia não só em quilômetros, mas em tempo. No começo ele ligava todo domingo, depois uma vez por mês. Com o tempo, a comunicação se resumiu a mensagens curtas. Vivo, com saúde, trabalhando muito, saudades. Beatriz cresceu. Terminou o colégio, entrou na Universidade Federal para cursar Ciências Contábeis, um curso que parecia sólido e confiável. O tio mandava cheques generosos nos aniversários dela, e às vezes quantias surpreendentemente altas, só por precaução. Mas ele mesmo não aparecia havia anos. A mãe falava dele com uma mistura de orgulho e tristeza. O Ricardo está indo muito bem, mas nunca criou raízes. A vida inteira dele cabe numa mala. Beatriz não guardava rancor. Entendia que cada um tinha seu caminho, e que amor não se mede pela frequência das ligações. Às vezes, ao adormecer, lembrava da risada estrondosa e contagiante dele, do tipo que te fazia rir junto mesmo sem saber a piada. Gostava de pensar que um dia ele voltaria para ficar, e as coisas seriam como na infância outra vez. Quentes, simples, seguras. O destino tinha outros planos.
Enquanto o tio montava turbinas a milhares de quilômetros de distância, Rodrigo apareceu na vida de Beatriz. Eles se conheceram de um jeito dolorosamente clichê, num evento de networking corporativo no centro da cidade, para onde Beatriz, então analista financeira numa incorporadora, foi arrastada por uma colega de trabalho. Rodrigo trabalhava numa transportadora concorrente. Era 5 anos mais velho, ferozmente confiante, espirituoso e impecavelmente vestido. Sabia cortejar uma mulher com elegância. Flores sem motivo. Reservas em restaurantes com vista panorâmica. Elogios que não soavam ensaiados, mas que pareciam nascer ali, no exato momento da conversa. Ele a ouvia, ou pelo menos parecia ouvir, naquela época. A sentia com atenção, lembrando detalhes minúsculos que ela só tinha mencionado uma vez. O café coado que ela preferia. O medo de altura que tinha desde criança, o nome da primeira professora dela. Quando Helenice conheceu Rodrigo pela primeira vez, disse uma coisa que Beatriz ignorou na hora, mas que lembraria vividamente anos depois. Ele é bom demais para ser verdade, filha. Gente de caráter de verdade tem umas arestas, e isso é normal. Esse rapaz é uma pedra polida, bonita, mas você não faz ideia do que tem por dentro. Beatriz riu, dizendo que a mãe estava sendo super protetora demais. Casaram-se 1 ano depois de se conhecerem. O casamento foi intimista, mas elegante. Cerca de 40 convidados. Um salão de festas num clube de campo. Trio de jazz ao vivo. O tio Ricardo não conseguiu ir. O contrato dele, uma troca de turno, a impossibilidade de sair no meio de um ciclo de trabalho, o mantiveram longe. Ele ligou no dia do casamento, desejou felicidades, e prometeu que assim que estivesse livre, iria visitá-los e faria uma avaliação em regra do noivo, com uma garrafa de boa cachaça mineira e uma conversa de homem para homem. Beatriz riu ao telefone, sentindo-se a mulher mais sortuda do mundo. Os primeiros 2 anos de casamento foram genuinamente bons. Pelo menos, foi assim que Beatriz lembrou deles quando, mais tarde, vasculhou as memórias em busca do momento exato em que algo se quebrou. Rodrigo lhe dava presentes, a levava a shows, perguntava sobre o dia dela. É verdade que já havia detalhes que ela escolhia ignorar. O jeito como ele esbravejava com o garçom se o prato demorasse 2 minutos a mais. A vez em que zombou dela publicamente, na frente de amigos, por causa de um erro pequeno num relatório financeiro, deixando-a humilhada enquanto todos riam. Ela se convenceu de que estava sendo sensível demais. Depois veio o desaparecimento lento e metódico das amigas. No começo parecia inocente. Por que você ainda sai com a Camila? Ela vive te arrastando para esses happy hours sem sentido. A gente podia ter nossos próprios planos hoje, dizia Rodrigo. E Beatriz, lisonjeada por o marido querê-la só para ele, concordava em cancelar. Depois foi a colega de trabalho, Juliana. Ela não é sua amiga de verdade, amor. Só te usa para cobrir os erros dela com o chefe. Depois a prima, com quem era próxima desde criança, passou a ser considerada grudenta demais. E as ligações dela começaram a provocar uma irritação mal disfarçada em Rodrigo. Antes que percebesse, o círculo social de Beatriz tinha encolhido para a mãe, o pai e, cada vez mais, só Rodrigo. Ela explicava tudo facilmente para si mesma. Ele é cuidadoso, tem ciúmes porque me ama, e amor às vezes é exigente. Tinha lido coisas assim em revista. Tinha ouvido mulheres mais velhas dizerem, displicentes, o compromisso é a chave. O homem precisa se sentir o chefe da casa. Todo marido é um pouco controlador. É normal. Só que se alguém tivesse perguntado diretamente a Beatriz naquela época, ela teria respondido diferente. Ela não era do tipo que engolia humilhação em silêncio. Na faculdade, tinha enfrentado um professor que fez uma piada inadequada sobre as alunas. Registrou queixa formal na coordenação, e um pedido de desculpas veio no dia seguinte. No primeiro emprego, recusou-se a assinar documentos financeiros que pareciam juridicamente duvidosos, mesmo quando o gerente insinuou que a demitiria. No fim, a verdade estava do lado dela, e foi o gerente quem suou numa auditoria corporativa. Beatriz sabia dizer não, sabia impor limites. Era justamente por isso que o que estava acontecendo com ela agora
se dava de forma tão lenta e invisível. Uma pessoa de caráter forte não se entrega da noite para o dia. Precisa ser convencida, metodicamente, passo a passo, de que aquilo não é abuso, mas apenas as manias de alguém amado, que precisam ser compreendidas e acomodadas. A primeira vez que Rodrigo levantou a mão para ela foi no 4º ano de casamento. Aconteceu depois de uma festa de fim de ano da empresa. Segundo Rodrigo, Beatriz tinha passado tempo demais conversando, de um jeito caloroso demais, com um colega mais jovem que, na realidade, só tinha perguntado a ela sobre um software de contabilidade padrão. O caminho de volta para casa foi em silêncio total. Rodrigo apertou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Assim que a porta do apartamento se fechou atrás deles, ele se virou e deu um tapa nela com a mão aberta. A força do golpe a jogou contra a parede, e ela mal conseguiu ficar de pé. Naquele fração de segundo, não houve medo, nem lágrimas, só uma perplexidade ensurdecedora. Foi como se a realidade tivesse rachado ao meio, e tudo o que ela sabia sobre a própria vida caísse na fenda. Rodrigo pareceu apavorado, ou pelo menos foi assim que parecia. Caiu de joelhos, abraçando as pernas dela. Chorou, jurando que não sabia como aquilo tinha acontecido, que tinha apagado, que não se reconhecia. Jurou por Deus que nunca mais aconteceria. Prometeu começar terapia no dia seguinte, se ela quisesse. Jurou pela vida da mãe, pelos filhos que teriam no futuro, pela própria alma. E Beatriz, contrariando o próprio caráter, contrariando o fato de nunca ter sido mulher de tolerar humilhação, perdoou. Muito depois, tentou entender o porquê. Talvez fosse porque o golpe foi um choque tão completo. Nada parecido tinha acontecido em 4 anos, e o cérebro dela se recusava a aceitar que aquilo era um padrão, e não um acidente monstruoso e isolado. Talvez fossem as lágrimas dele, que pareciam absolutamente genuínas. Talvez fosse o fato de que não havia mais ninguém por perto para pedir conselho. As amigas tinham se afastado, e ela não suportava contar para a mãe, apavorada de partir o coração dela, e ouvir o inevitável "eu avisei". Rodrigo realmente foi diferente por um tempo, 3 meses, para ser exato. Comprava flores, era extremamente atencioso, nunca levantava a voz. Beatriz começou a acreditar que aquela noite tinha sido mesmo um erro bizarro, que nunca se repetiria. E então aconteceu de novo, e de novo. De novo vieram os pedidos de desculpa, as flores, as lágrimas, as promessas. Só que cada ciclo seguinte era mais curto. O tempo de paz encolheu de 3 meses para 1, depois para 1 semana. E as explicações para os hematomas ficaram cada vez mais ensaiadas. Tropecei na escada, bati no batente da porta, virei estranho durante o sono e bati na cômoda. Vizinhos, colegas e os poucos conhecidos que ainda restavam viam uma mulher bonita, bem cuidada, com um marido bem-sucedido e atencioso. Ninguém via o que acontecia atrás da porta trancada do apartamento deles, no 9º andar. Rodrigo era mestre em projetar a imagem do cônjuge ideal em público. Educado, charmoso, sempre pronto com uma piada, sempre abrindo a porta do carro para a esposa. Essa vida dupla, esse abismo enorme entre quem ele era para o mundo e quem era em casa, acabou se tornando a parte mais insuportável para Beatriz. Se ele fosse um monstro 24 horas por dia, teria sido mais fácil de processar. Mas ele sabia ser encantador, e exatamente essa habilidade a fazia duvidar da própria percepção da realidade. A mãe de Beatriz, a quem ela visitava cada vez menos sob o pretexto de estar afogada em trabalho, uma vez perguntou diretamente se em casa estava tudo bem. Beatriz forçou um sorriso luminoso e disse que estava tudo perfeito, só ocupada. O pai, homem de poucas palavras, mas de olhar afiado, notou que a filha tinha ficado magra demais e quieta demais, mas não insistiu. Acreditava que filhos adultos escolhem quando dividir seus fardos. No 7º ano de casamento, Beatriz vivia num estado que só se podia descrever como uma espera permanente por tempestade. Aprendeu a ler o humor do marido pelo som dos passos dele no corredor, por se ele fechava a porta da frente devagar ou com um clique irritado da tranca.
Aprendeu a antecipar a fúria explosiva dele e evitá-la quando possível. Não diga a coisa errada. Não pergunte sobre as finanças dele. Não mencione amigos antigos. Não convide ninguém sem aprovação prévia. Ainda assim, e isso é crucial para entender Beatriz, ela não era uma vítima quebrada e submissa no sentido tradicional. Dentro dela, a mulher que um dia enfrentou o professor e os auditores continuava viva. Ela se calava não porque tinha desistido, mas porque calculava racionalmente, ainda que de forma equivocada, sua sobrevivência. 2 vezes no último ano, ela tinha pesquisado em fóruns jurídicos como funcionava um divórcio no Paraná sem filhos, quais documentos eram necessários para a partilha de bens e onde recorrer em casos de violência doméstica. Tinha até salvo o número de um centro de apoio à mulher nas notas do celular, mas nunca reuniu coragem para ligar. Alguma coisa sempre assegurava: o medo de não sobreviver financeiramente sem ele, afinal. Rodrigo tinha insistido para que ela deixasse o cargo estressante na incorporadora por uma função administrativa mais tranquila e muito pior remunerada, logo depois do casamento, tirando dela, na prática, a independência financeira. O medo de ser julgada pelo círculo social deles, que idolatrava Rodrigo, e talvez o mais importante, o medo de que ninguém acreditasse nela. Rodrigo era simplesmente bom demais em público. Foi exatamente nesse momento, quando o copo da paciência forçada e calculada dela estava prestes a transbordar, que aconteceu um acontecimento que mudou tudo. Tio Ricardo mandou uma mensagem para a mãe de Beatriz. Contrato encerrado. Voltando para ficar. Nos vemos em 2 semanas. Quase 20 anos indo de continente em continente, montando plataformas do outro lado do planeta, tinham chegado ao fim. A empresa tinha oferecido a ele um cargo de gerência fixo em Dubai, mas Ricardo recusou. Disse que já tinha passado tempo suficiente longe da família e queria se estabelecer perto de casa. Talvez abrir a própria consultoria de engenharia. Sabe-se lá, os contatos e a reputação dele no ramo eram sólidos como rocha. Helenice não cabia em si de alegria, e ligou imediatamente para a filha, para contar a novidade. Ao ouvir, Beatriz sentiu uma onda estranha e quase esquecida de calor, como luz do sol inundando um quarto gelado. Tio Ricardo, o homem que a ensinou a nadar e sempre cumpriu a palavra, estava voltando. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que havia alguém no mundo a quem podia recorrer em busca de ajuda. Sem perguntas, sem julgamento. Ela ainda não sabia que aquele homem, ao voltar, enxergaria instantaneamente o que ela havia se esforçado tanto para esconder de todos os outros. Não sabia que a decisão que ela vinha adiando havia meses seria tomada numa única noite. Não por ela, mas graças a ela e por ela. Não sabia que as palavras que o tio diria, parado na porta do apartamento dela, mudariam não só o destino dela, mas o destino de um homem que se achava intocável dentro da própria casa. Faltava menos de um mês para aquela noite, e seria o mês mais duro e decisivo da vida dela. Durante aquelas semanas, Rodrigo andava surpreendentemente tenso, não necessariamente com Beatriz, mas em geral. Era como se algo o pressionasse de fora. Passava mais tempo no celular, saindo para a varanda e fechando a porta de vidro com força. Algumas vezes, Beatriz pegou trechos das conversas dele. Palavras como carregamentos, faltou, prazo, ditas num tom tenso, quase suplicante, muito diferente da voz autoritária que usava com os subordinados. Ela não deu muita atenção, já tinha problemas demais dos próprios. Mas um dia, olhou por acaso para o celular dele, deixado destravado sobre a ilha da cozinha. Uma notificação de um banco piscou na tela, mostrando um saldo devedor que fez o estômago dela revirar. Beatriz começou a perceber que o problema não era só o sofrimento dela. Por trás da fachada do casamento perfeito, do apartamento caro, dos carros de luxo, havia outra coisa fervendo. Alguma coisa ligada a dinheiro. Dinheiro grande. Rodrigo notou rapidamente o olhar atônito dela. Arrancou o celular da mão e sibilou entre os dentes que aquilo não era da conta dela, e que ela precisava parar de meter o nariz onde não era chamada. Ele não bateu nela naquela noite. Só agarrou o pulso dela e apertou tão forte que na manhã seguinte, um anel roxo vívido tinha florescido ali.
obrigando-a a usar blusa de manga comprida mesmo dentro de casa. Beatriz começou a suspeitar que o marido, que se apresentava como um diretor de logística extremamente bem-sucedido e de salário invejável, estava pisando em terreno muito mais instável do que deixava transparecer. Para onde o dinheiro estava indo, ela não fazia ideia. Jogo, investimentos suspeitos, dívidas de outra pessoa que ele tinha assumido? Não havia respostas, e perguntar diretamente era arriscado demais. Ela passou a observar mais. Começou a desviar dinheiro, escondido, da mesada de compras que ele lhe dava, guardando notas de R$ 50 dentro de uma lata de café antiga, no fundo da prateleira mais alta da despensa, um lugar onde Rodrigo nunca olhava. A quantia era ridícula. Mal cobria um mês de vida independente. Mas o próprio ato de fazer alguma coisa, de agir em vez de apenas sobreviver, dava a ela uma sensação estranha e esquecida de controle sobre o próprio destino. 3 dias antes da volta do tio Ricardo, Rodrigo explodiu como nunca antes. O gatilho foi banal. Beatriz tinha esquecido de comprar a marca específica de café em cápsulas que ele tinha pedido. Ele não bateu de imediato. Primeiro gritou por muito tempo, culpando-a de todo o pecado imaginável, desde ser péssima dona de casa até não lhe dar filhos, embora tivesse sido ele quem insistira, ano após ano, em adiar essa decisão. Depois, quando Beatriz tentou simplesmente ir para o quarto para escapar dos gritos sem sentido, ele a agarrou pelos ombros e a empurrou com violência contra a quina de granito da ilha da cozinha. A dor no flanco foi tão aguda que a visão dela escureceu por um segundo. Na manhã seguinte, saindo do banho, ela se olhou no espelho. Um hematoma enorme, roxo escuro, se espalhava pelas costelas. Outro pintava o braço, e as marcas desbotadas de dedos ainda circulavam o pulso. Um mapa inteiro de dor que não dava mais para explicar com escada, batente ou sono estranho. Naquele mesmo dia, a mãe ligou. Tio Ricardo pousaria no aeroporto Afonso Pena em 2 dias. A família inteira iria buscá-lo. E Beatriz, claro, teria que estar lá. Como não estaria? Era a sobrinha com quem ele tinha o vínculo mais forte. Ele tinha dito a Helenice, ao telefone, que tinha saudades da menina preferida dele, mais do que de qualquer outra pessoa. Beatriz desligou o telefone e ficou parada por um bom tempo diante das janelas do chão ao teto, olhando o céu cinzento e encoberto de Curitiba. Pela primeira vez em 2 anos, sentiu algo além de medo e exaustão. Sentiu um pressentimento sombrio de que tudo estava prestes a mudar, e não do jeito que o homem dormindo à raiva no quarto ao lado esperava. Ela pegou o celular, hesitou por menos de 1 segundo, e mandou uma mensagem para a mãe. Mãe, preciso conversar com você, não por telefone, pessoalmente, assim que eu conseguir escapar. A resposta veio quase instantânea. Claro, filha. Aconteceu alguma coisa? Beatriz olhou o próprio reflexo na tela escura do celular, onde o contorno do hematoma no pulso ainda era visível sob a barra da manga. Pela primeira vez em muito tempo, respondeu a si mesma com honestidade, sem desculpas nem auto-engano. Sim, alguma coisa aconteceu, e vem acontecendo há muito tempo. Ela finalmente estava pronta para admitir. 2 dias antes da chegada de Ricardo, Helenice recebeu a filha na soleira da casa em que Beatriz cresceu, aquela da varanda que contornava a construção. Só que agora, a varanda estava telada, e as canetinhas tinham dado lugar a vasos de hortênsia. Beatriz tinha ido de carro no fim da tarde, dizendo a Rodrigo que estava presa no escritório fechando relatórios trimestrais. Mentir vinha fácil demais agora. Fácil demais. E isso só deixava a alma mais pesada. Você está diferente, disse a mãe assim que Beatriz cruzou a soleira. Tira o casaco. Vou fazer chá, e você vai me contar tudo. Beatriz tirou a jaqueta. Ao fazer isso, a manga do cardigã subiu, expondo a borda do anel roxo no pulso. Ela puxou o tecido de volta às pressas, mas era tarde demais. A mãe tinha visto. O rosto de Helenice virou pedra na hora. O que é isso? Disse Helenice. A voz era baixa, mas não era uma pergunta. Era uma exigência para que as mentiras parassem. Beatriz ficou parada em silêncio no corredor, que cheirava a cedro velho,
e a lavanda seca que a mãe sempre pendurava do teto no outono. Depois, incapaz de suportar o peso do olhar materno, desabou em lágrimas. Chorou pela primeira vez em meses. Chorou de um jeito que não tinha se permitido, nem sozinha. Na cabeça dela, lágrimas eram um luxo que não podia se dar, se quisesse manter alguma aparência de controle sobre a própria vida. Helenice não engasgou nem se desesperou. Guiou a filha até a mesa da cozinha, serviu 2 xícaras de chá, empurrou um prato de biscoitos caseiros na direção dela e escutou. Escutou por muito tempo sem interromper, só de vez em quando cerrando o maxilar com tanta força que as maçãs do rosto se contraíam. Era um hábito antigo, dos tempos de professora jovem, brigando pelos alunos contra pais negligentes e diretorias omissas. Quando Beatriz terminou de dizer quase tudo em voz alta, articulando a realidade dos últimos 3 anos pela primeira vez, a mãe ficou olhando para a xícara esfriando por um bom tempo. "Por que você ficou calada?" finalmente perguntou. Não havia reprovação na voz, só um cansaço e uma dor infinitos. "Por que não veio antes até mim?" "Não sei, mãe." Beatriz respondeu com sinceridade. "Acho que tive medo de você dizer, eu avisei. Tive medo de você não acreditar em mim. Tive medo de não conseguir sobreviver sozinha." "Você nunca esteve sozinha," disse Helenice com dureza. "Você se isolou de nós porque ele te convenceu de que era a coisa certa a fazer. Mas me escute com atenção. Não vou te dar sermão, e não vou perguntar por que você aguentou. Só me importa uma coisa. O que você vai fazer agora?" Beatriz traçou a borda da xícara com o dedo. "Quero o divórcio," disse. E ao dizer aquelas palavras em voz alta pela primeira vez, não sentiu alívio, mas uma clareza gelada e apavorante. Finalmente tinha chamado as coisas pelo nome certo. "Mas não sei como fazer isso com segurança. Tenho pouquíssimo dinheiro meu. O apartamento está no nome dele. Ele comprou antes de casarmos. O carro é dele. Nem sei para onde correr se piorar." "Então vamos resolver isso juntas," afirmou a mãe firme. "E graças a Deus, estamos prestes a ter mais um par de mãos, e mais importante, uma mente brilhante conosco. O Ricardo chega em 2 dias. E acredite, Beatriz, se alguém sabe resolver problemas complicados com gelo absoluto nas veias, é o seu tio. Ele sempre te adorou. Não é do tipo que fica de braços cruzados quando descobre o que está acontecendo com a menina preferida dele." Ao ouvir o nome do tio, alguma coisa dentro de Beatriz se aqueceu, mas misturada a um medo novo, desconhecido. Por um lado, o pensamento de um homem forte, confiável, alguém em quem confiava desde criança, trazia alívio. Por outro, ela ficou de repente apavorada com a reação dele. E se Ricardo visse os hematomas, perdesse a cabeça e fizesse algo de que se arrependeria? Ricardo tinha um espírito de fogo, embora ancorado por uma racionalidade fria rara nos momentos críticos, exatamente a qualidade que o tornava tão bem-sucedido em canteiros de obra perigosos, onde um único erro podia custar vidas. "Mãe, por favor," implorou Beatriz. "Não conta nada para ele ainda. Quero decidir como e quando contar eu mesma. Não quero que o primeiro dia dele de volta, depois de 20 anos, vire um pesadelo." Helenice olhou longamente para a filha, e então balançou a cabeça devagar. "Tudo bem, mas fica avisada. Seu tio consegue enxergar através das pessoas desde menino. Você realmente acha que consegue esconder a verdade dele por muito tempo?" Beatriz não respondeu. Ela mesma não tinha certeza. Os 2 dias seguintes passaram num estado que Beatriz só conseguia descrever como entorpecimento. Rodrigo, estranhamente, andava calmo em excesso, até prestativo. Cozinhava o jantar ele mesmo, perguntava como ela estava se sentindo 2 vezes, e trouxe para casa um buquê de hortênsias sem motivo nenhum. Beatriz já tinha aprendido, havia muito, a não confiar nessas tréguas. Elas nunca duravam, e costumavam preceder uma explosão nova, ainda mais destrutiva. Mas dessa vez, havia algo mais no comportamento dele. Além do ciclo de sempre, explosão, arrependimento, paz temporária, ele parecia incrivelmente tenso, distraído. Saía da sala com frequência para atender ligações. Uma vez,
Sem perceber que Beatriz estava parada na porta, falou ao telefone uma frase que gelou o sangue dela. Se a gente não resolver isso até sexta, eles vão tratar diferente. Você sabe quem são eles. Que problema precisava ser resolvido? Beatriz não sabia, mas a intuição gritava que aquilo não era sobre logística corporativa. Ela passou a observá-lo mais de perto. O jeito como checava o celular a cada 5 minutos. O jeito como se assustava com o som da campainha. O jeito como a mão tremia ao café da manhã, derramando café na toalha de mesa. Na quinta-feira à noite, véspera do voo de Ricardo, Rodrigo perdeu a cabeça de novo, mas dessa vez sem violência física, o que em si já era estranho e alarmante, dada a pressão interna crescente dele. Simplesmente gritou por 1 hora, culpando Beatriz por ter arruinado o humor dele antes de uma reunião importante, dizendo que ela não passava de um peso morto e que ele estava cansado de limpar a bagunça dela. Beatriz ficou parada, em silêncio, junto à janela, olhando as luzes da cidade, e pela primeira vez em muito tempo, não sentiu aquele terror pegajoso de sempre. Em vez disso, sentiu uma resolução fria e calculista. Olhou para o homem gritando e pensou não em como acalmá-lo, mas em quais documentos precisava reunir para o divórcio, qual advogado chamar, quanto tempo tinha antes de a situação sair completamente do controle. Essa virada interna, a transição de se adaptar constantemente à fúria de outra pessoa para planejar soberanamente o próprio futuro, foi a mudança mais vital daqueles dias finais. Ela não sabia como tudo aquilo terminaria, mas sabia de uma coisa: não ia mais aguentar. Faltava só tornar sua saída o mais segura e juridicamente blindada possível. Na sexta de manhã, poucas horas antes do voo do tio Ricardo pousar, Beatriz recebeu uma mensagem da mãe. Vamos nos encontrar no aeroporto às 18 horas. Por favor, esteja lá. Ele está tão animado para te ver. Beatriz encarou o próprio reflexo no espelho do corredor. O corretivo de alta cobertura que usava para mascarar as marcas no rosto estava dentro da nécessaire. Mas hoje, pela primeira vez em muito tempo, não havia hematomas frescos no rosto. Só as manchas amareladas e esverdeadas antigas nas costelas e nos braços, escondidas sob a roupa. Ela olhou para a mulher no espelho, exausta, mais magra, mas com um fogo desesperado e repentino nos olhos. Percebeu que não estava mais disposta a fingir que estava tudo bem, ao menos não na frente do tio, não na frente do homem que sempre a enxergou com clareza. Respirou fundo, pegou as chaves do carro e saiu sentindo uma mistura estranha de ansiedade e uma esperança tímida, quase esquecida, de que aquela noite finalmente colocaria as coisas no lugar certo. Beatriz dirigiu até a casa dos pais, para que fossem juntos ao aeroporto. Rodrigo não foi. Alegou uma reunião urgente com sócios, apesar de ter prometido no dia anterior que faria questão de estar lá para receber o ilustre convidado. Beatriz não insistiu. No fundo, sentiu alívio por o primeiro reencontro dela com Ricardo acontecer sem Rodrigo pairando ao redor. No carro, o pai, Arthur, começou a relembrar como Ricardo era adolescente. Contou uma história de como, aos 16 anos, Ricardo tinha reconstruído sozinho o motor de um trator que todo mundo já tinha dado por perdido. Lembrou da teimosia dele, dos princípios rígidos, da incapacidade absoluta de ficar de olhos fechados diante de uma injustiça, mesmo envolvendo completos estranhos. Lembra quando ele brigou com aquele menino horrível do fim da rua que chutava um vira-lata? Disse Helenice sorrindo. O Ricardo tinha só 14 anos, e o outro já era praticamente um homem feito. O Ricardo se jogou em cima dele mesmo assim. Apanhou muito também. Beatriz escutava, e a mistura de esperança e ansiedade inchava no peito. Um homem que aos 14 anos se jogava contra um monstro para proteger um animal indefeso. Como reagiria ao descobrir o que estava acontecendo com o próprio sangue? O saguão de desembarque do Afonso Pena estava barulhento e lotado. Beatriz ficou ao lado dos pais, vasculhando o rio de passageiros que saía do corredor de desembarque. O coração martelava como se ela estivesse encontrando o próprio destino, não o tio. E então ela ouviu. O rosto familiar, castigado e envelhecido, com fios prateados nas têmporas que não estavam ali 20 anos atrás. Mas tinha o mesmo olhar apertado,
observador, levemente divertido, que Beatriz lembrava. Ricardo os avistou na hora. Largando a bolsa de viagem, foi caminhando na direção deles. O abraço com a irmã foi longo, apertado e lacrimoso. Depois ele se voltou para Beatriz. Aí está ela, minha menina preferida, disse com aquele barítono grave e familiar. Por um segundo, todos os anos de separação sumiram. Ele a abraçou com força, mas com delicadeza, e havia tanto calor naquele abraço que tirou o fôlego de Beatriz. Mas, um segundo depois, ela sentiu o aperto dele afrouxar. As mãos dele pausaram nas costas dela. Gentil, mas firmemente, ele a empurrou para trás, para poder olhá-la de frente. Ricardo baixou os olhos para ela com um olhar afiado, analítico, o mesmo que usava para avaliar uma falha mecânica complexa antes de pegar as ferramentas. Beatriz, disse baixinho, uma nota de suspeita cautelosa entrando na voz. Você está tão pálida e magra. Está se alimentando direito? Está tudo bem, tio Ricardo. Ela respondeu depressa, tentando soar animada. Só andei muito atolada no trabalho. Ele não respondeu, mas o olhar dele foi direto para o pulso dela. A manga tinha subido só uma fração de centímetro, revelando a borda do hematoma amarelado e desbotado. Beatriz puxou o tecido às pressas, fingindo ajustar a blusa, mas era tarde demais. Ela viu um lampejo de algo escuro e indecifrável nos olhos dele, a primeira sombra de suspeita. Voltaram para a casa dos pais juntos, no carro de Arthur, conversando animadamente sobre trivialidades. Ricardo falava do apartamento que tinha alugado em Curitiba antes de chegar, dos planos de abrir a consultoria, de como o estado tinha mudado. Beatriz se forçava a agir normalmente, rindo das piadas dele, perguntando sobre a América do Sul e o Oriente Médio. Mas, com o canto do olho, notava Ricardo lançando olhares rápidos e investigativos na direção dela. Os olhares de um homem que suspeita de uma falha crítica numa máquina e reúne evidências metodicamente para prová-la. O jantar na casa dos pais se estendeu noite adentro. Rodrigo nunca apareceu. Mandou um pedido de desculpa breve por mensagem, alegando que as negociações estavam se arrastando. Beatriz sabia que era mentira, mas não se importou. A noite pertencia ao tio. Ela não ia estragá-la com o pesadelo conjugal dela. Na hora de ir embora, Beatriz pegou o celular para chamar um aplicativo. Não tinha ido de carro próprio, sabendo que ia querer beber uma taça de vinho para comemorar. De repente, Ricardo se ofereceu para ir junto. Posso te deixar em casa. Aproveito para conhecer esse apartamento chique de vocês, disse com um sorriso fácil. Sua mãe falou que compraram um lugar lindo. Beatriz não conseguiu encontrar uma desculpa educada para recusar, embora o sangue tenha gelado de pavor. Ela sabia que, se Rodrigo já estivesse em casa, aquela apresentação aconteceria antes de ela estar mentalmente preparada, antes de ter decidido o que dizer. O carro parou em frente ao prédio de luxo às 22h30. As luzes do apartamento no 9º andar estavam acesas. Rodrigo estava em casa. Beatriz sentiu um nó doloroso apertar no estômago. Tio Ricardo, talvez hoje não seja a melhor noite. Ela tentou uma última vez, parada do lado de fora do lobby. Está muito tarde. Vem no fim de semana. A gente faz um jantar como deve ser. Ricardo, pagando o motorista, só riu e balançou a cabeça. Garota, esperei 20 anos para ver como você vive. Me dá 5 minutos, cumprimento o marido e já saio do seu pé. Nunca nem cheguei a conhecer o rapaz direito. Discutir era inútil. Beatriz caminhou até o elevador como uma mulher dentro de um sonho, sentindo o chão se dissolver sob os pés. Bem atrás dela, assobiando alegremente uma canção antiga, vinha o homem que estava prestes a ver o que ela havia desesperadamente escondido do mundo por 3 anos. O apartamento os recebeu com o brilho quente da iluminação decorativa. Rodrigo, ouvindo a chave na fechadura, saiu da sala com o sorriso impecavelmente ensaiado, aquele que Beatriz tinha aprendido a odiar mais do que os gritos. Para visitas, porém, a fachada funcionava perfeitamente. Ricardo entrou, apertou a mão estendida de Rodrigo com firmeza e disse, cordial: Bom, já não era sem tempo. Levei 20 anos para chegar aqui.
Ricardo, ouvi tanto sobre você, respondeu Rodrigo no tom perfeito de anfitrião gracioso. A Beatriz fala tanto de você, que já sinto que somos praticamente família. Por favor, entra. Deixa eu te servir alguma coisa. Temos que brindar sua volta. Tem uma cachaça excelente. Beatriz observava em silêncio, parada alguns passos atrás. A tensão no peito era quase física. Parecia assistir a uma peça, sabendo que um dos atores podia esquecer as falas e revelar o monstro por baixo. Rodrigo levou Ricardo até a sala, aumentou a luz ambiente e trouxe as taças de cristal e uma garrafa de uísque de primeira que guardava especificamente para momentos como aquele, para impressionar pessoas que importavam. Ricardo se sentou na poltrona de couro e examinou o cômodo, não distraidamente, mas com o olhar avaliador de um engenheiro treinado para notar detalhes que passam despercebidos aos outros. Lugar bonito, observou, aceitando a taça. Espaçoso. Comprei bem antes do casamento, ofereceu Rodrigo, um pouco ansioso demais. Então, juridicamente falando, é uma titularidade limpa. Nada de disputa de bens em comum aqui. O comentário, jogado tão casualmente como conversa fiada, arranhou os ouvidos de Beatriz. Por que raios um homem mostrando a casa a um convidado traria à tona a partilha de bens e questões jurídicas? Ela notou o olhar de Ricardo endurecer por uma fração de segundo, embora o rosto continuasse agradável. Muito minucioso, foi tudo que Ricardo disse, tomando um gole da bebida. A conversa fluiu para o emprego de Rodrigo, os grandes planos dele, as viagens exóticas que alegava que ia levar a esposa. Beatriz sabia que nenhuma daquelas viagens jamais aconteceria. Eram só palavras bonitas para uma plateia cativa. Rodrigo era um mentiroso tão convincente que, às vezes, a própria Beatriz quase acreditava nele. Ricardo escutava, assentia e fazia perguntas de acompanhamento. Pareciam inocentes, mas Beatriz, conhecendo o tio, reconhecia a abordagem metódica de um diagnóstico, examinando um mecanismo defeituoso de todos os ângulos. E então, como vocês dois se conheceram mesmo? Perguntou Ricardo, olhando mais para Beatriz do que para Rodrigo. Beatriz começou a recitar a história ensaiada, o evento, os drinks, a conexão imediata. Mas notou que o tio não estava olhando para o rosto dela. Estava olhando para as mãos dela. Sem perceber, ela tinha entrelaçado os dedos com força no colo, puxando as mangas do cardigã até os nós dos dedos, como se estivesse se protegendo do frio num ambiente climatizado. Você não está com calor nesse suéter? Ricardo interrompeu, no meio da frase. Deve estar uns 24 graus aqui dentro. A pergunta foi casual, mas Beatriz sentiu fisicamente o sangue sumir do rosto. Fico com frio fácil ultimamente, disse depressa. Deve ser anemia. Atrás dela, Rodrigo mudou de assunto na hora, perguntando a Ricardo sobre os planos de abrir a consultoria. Ricardo pareceu satisfeito e migrou para o novo tópico. Mas Beatriz sabia. Ele não tinha esquecido. Só tinha arquivado o detalhe para a inspeção posterior. Conversaram por mais uma hora. Rodrigo, aquecido pelo uísque e pelo próprio desejo de impressionar um parente abastado, começou a se gabar dos sucessos na transportadora. As histórias foram ficando mais exageradas, os números maiores, a fala mais acelerada. Ricardo escutava educadamente, intercalando perguntas técnicas curtas sobre cadeias de suprimento, contratos com fornecedores, estrutura societária. Com uma sensação de afundamento, Beatriz percebeu que Rodrigo tropeçava em algumas dessas perguntas, se enrolando em detalhes que um executivo de verdade saberia de cor. Em certo momento, Rodrigo se desculpou e foi até a cozinha, ostensivamente para pegar água com gás. Na verdade, Beatriz sabia que era para atender o celular que vibrava contra o balcão de granito. No segundo em que Rodrigo saiu da sala, Ricardo se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos, e olhou para a sobrinha com aquele olhar direto e perfurante que ela temia a noite inteira. Beatriz, disse baixinho, olha nos meus olhos e me diz a verdade. Você está bem? Um nó enorme se formou na garganta de Beatriz. Ela quis se jogar nos braços dele e gritar tudo. 3 anos de terror, dor e isolamento, numa respiração só. Mas o medo,
Aquele medo tóxico que tinha se infiltrado em cada poro dela, venceu. Está tudo bem, tio Ricardo, disse, forçando a voz a ficar firme. Só estou mesmo cansada do trabalho. Ricardo ficou olhando para ela por um bom tempo. Nos olhos dele, ela viu uma mistura de tristeza profunda e resolução absoluta. Tá bom, finalmente disse, recostando-se na cadeira. O tom da voz deixava explicitamente claro que a conversa estava longe de terminar. Acredito em você, por enquanto. Rodrigo voltou. O resto da noite passou em conversa banal. Por volta da meia-noite, Ricardo se levantou, agradeceu a hospitalidade e abraçou Beatriz para se despedir. Naquele abraço, ela sentiu as mãos dele pausarem nas costas dela mais uma vez, traçando de leve o contorno das costelas através do tecido, confirmando o que a intuição dele já sabia. Te ligo amanhã, ele sussurrou no ouvido dela, baixo demais para Rodrigo escutar. Almoço, só nós dois, sem ouvidos extras. Beatriz assentiu. A sensação do inevitável era sufocante. Ricardo foi embora, e o apartamento mergulhou naquele silêncio espesso e viscoso que sempre seguia a partida de convidados. Um silêncio no qual Beatriz tinha aprendido a decifrar dezenas de tons de violência iminente. Rodrigo começou a recolher as taças da mesinha de centro. Os movimentos dele eram bruscos, cortantes. Foi o primeiro sinal. Por que diabos você estava contando tudo para ele sobre meu negócio? Ele disparou sem se virar, jogando as taças na pia. Eu não contei nada para ele, disse Beatriz, genuinamente perplexa. A gente só estava conversando. Você ouviu tudo. Ele fez perguntas demais sobre a empresa. Os fornecedores, a logística. Aquilo não foi conversa fiada, Beatriz. Foi um interrogatório. Você mandou ele fazer isso? Rodrigo, ele é engenheiro. Se interessa por como as coisas funcionam. Ele era assim antes mesmo de a gente se conhecer. Ele não estava te interrogando. Rodrigo se virou. Beatriz viu aquele vazio familiar e morto nos olhos dele. O vazio que precedia o pior. Não ouse me dizer o que aconteceu na minha própria casa. Seu precioso tio Ricardo está aqui há uma noite e já está te virando contra mim. Ninguém está me virando contra você, disse Beatriz, sentindo o pavor gelado e familiar inundar as veias. Mas ao mesmo tempo aquela resolução nova, encontrada dias atrás, se acendendo. Escuta você mesmo, Rodrigo. Você está me acusando porque eu tive uma conversa normal com um homem que eu não via há 20 anos. Normal? Ele deu um passo em direção a ela. A voz caiu para um sussurro aterrorizantemente suave. Você usou aquele suéter idiota de propósito, para ele não ver nada. E depois se entregou quando ele perguntou se você estava com calor. Você faz ideia do que você fez? Agora ele vai investigar. Homem desse tipo não para até chegar ao fundo. Naquelas palavras venenosas, Beatriz captou algo crucial. Medo. Medo genuíno, puro. Não por ela, claro. Por ele mesmo. Pela reputação meticulosamente construída, que podia ser demolida pela mera suspeita de um estranho observador. Então você tem medo de que ele descubra a verdade? Disse Beatriz baixinho. Pela primeira vez em 3 anos, falou não com pânico submisso, mas com clareza fria e factual. Medo de que ele veja exatamente o que você é? Rodrigo congelou. Não esperava um desafio tão direto. Depois o rosto dele se contorceu na máscara grotesca de fúria que ela conhecia tão bem. Você acha que pode me tratar assim agora? Sibilou, encurtando a distância. Depois de tudo que eu fiz por você? Desafiando o próprio medo, desafiando anos de obediência condicionada, Beatriz deu um passo à frente em vez de recuar. O que você fez por mim, Rodrigo? Me isolou das minhas amigas, me tirou de uma carreira, me bateu até eu ter medo do próprio marido dentro da minha própria casa. Ela não esperava tanta coragem de si mesma, e um segundo depois pagou o preço. Rodrigo deu um tapa nela com tanta violência que ela foi jogada de lado contra o batente pesado de madeira. A visão dela apagou. Uma pontada cegante de dor disparou pelo ombro e pescoço. Mas, em meio à agonia, Beatriz sentiu uma euforia bizarra e libertadora. Ela finalmente tinha falado a verdade em voz alta, e essa constatação era mais forte que o medo da dor física. Rodrigo, vendo que ela não desabou, não soluçou, mas se ergueu devagar, e o encarou com um ódio gelado e inabalável, hesitou.
O roteiro habitual dele, no qual a vítima se encolhe e implora perdão, tinha travado. Você vai se arrepender de ter aberto a boca, ele rosnou. Agarrou um punhado do cabelo dela e puxou a cabeça para trás com tanta violência que lágrimas brotaram nos olhos dela. Depois veio um soco brutal nas costelas, exatamente no mesmo ponto em que tinha batido na ilha da cozinha dias antes. A agonia foi tão aguda que ela nem conseguiu gritar. Simplesmente parou de respirar. Caiu de joelhos, segurando o flanco. Rodrigo pairava sobre ela, ofegante. Olhando para cima, para ele, Beatriz percebeu, com clareza cristalina e absoluta: esta é a última vez. Nunca mais. Custe o que custar. Sai da minha frente. Rodrigo cuspiu, dando um passo para trás como se estivesse assustado com a própria perda de controle. Dorme no quarto de hóspedes. E amanhã, nada de interrogatório com o tio. Entendeu? Lutando para ficar em pé, Beatriz assentiu em silêncio. Não por submissão, mas porque sabia que qualquer palavra agora provocaria uma surra pior, e ela estava sem forças. Mancou até o quarto de hóspedes, apoiando-se na parede, e trancou a porta, um gesto que tinha virado um ritual patético ao longo dos anos. Só quando ficou sozinha no escuro pressionou um travesseiro contra o rosto e se deixou chorar. Acordou na manhã seguinte com o celular vibrando. Era o tio Ricardo. Ela encarou a tela, as costelas latejando, o couro cabeludo ardendo onde tinham arrancado o cabelo. Bom dia, garota. Veio a voz animada de Ricardo pelo alto-falante. E aí, esse almoço? Conheço um restaurante bacana no centro. Ainda funciona desde quando eu visitava sua mãe por aqui. Beatriz fechou os olhos. Duas forças opostas guerreavam dentro dela. O desejo desesperado de gritar por ajuda e o instinto pavloviano, profundamente arraigado, de esconder o abuso a todo custo. Tio Ricardo, acho que hoje não dá. Ela começou, mas parou. Lembrou da noite anterior. Lembrou do lampejo de desafio que sentiu ao levar o soco. Beatriz, a voz de Ricardo perdeu todo o calor. Ficou mortalmente séria. Eu não estou perguntando se você quer almoçar. Estou avisando que vou estar em frente ao seu escritório às 13 horas. E vamos ter uma conversa de verdade, sem esse teatrinho de está tudo bem. Beatriz olhou pela janela para o horizonte comum e ensolarado de Curitiba. Era só mais um dia qualquer, mas seria o último dia qualquer da vida dela. Tá bom, disse baixinho. 1 hora. Desligou, se ergueu com dor da cama e caminhou até o banheiro para avaliar o estrago à luz do dia. O que ela viu a fez congelar. Um hematoma enorme, violeta escuro, cobria a caixa torácica. Marcas vermelho vivas pontuavam o couro cabeludo. Uma contusão fresca e escura florescia no ombro, do batente da porta. Ela olhou para a mulher no espelho, uma tela da crueldade de outra pessoa. E de repente soube. Hoje, pela primeira vez em 3 anos, ela não ia aplicar camadas grossas de corretivo. Não ia botar um cardigã pesado no calor de 30 graus. Alguma coisa dentro dela, o último fio da tolerância, tinha se rompido durante a noite. Ela não estava mais nem aí para quem visse o quê. Vestiu uma blusa de verão, simples, de manga curta, expondo completamente a pele machucada dos braços, e foi trabalhar, sabendo que em poucas horas aconteceria uma conversa que ditaria o resto da vida dela. Quando ela entrou no escritório, o ar mudou. Rosana, a contadora sênior que sempre batia papo com Beatriz perto da máquina de café, congelou no meio do caminho até a mesa. Os olhos dela travaram nos braços machucados e expostos de Beatriz. Meu Deus, Beatriz! O que aconteceu? Rosana deixou escapar antes de conseguir se conter. Beatriz vacilou por um segundo. Era a primeira vez que alguém de fora perguntava diretamente. A mentira sobre cair da escada estava na ponta da língua. Mas, para a própria surpresa, ela entregou uma verdade calma e neutra. É uma história longa, Rosana. Um dia eu te conto. A mulher mais velha olhou para ela com um olhar longo e comovente de compreensão profunda. O olhar de uma mulher que conhecia a violência doméstica de perto ou já tinha visto o suficiente dela pelo mundo corporativo para reconhecê-la na hora. Não insistiu. Só apertou de leve o ombro bom de Beatriz e se afastou.
Beatriz flutuou pelo dia de trabalho num nevoeiro, rodando planilhas no automático. Contou os minutos até a 1 da tarde. O pânico foi crescendo à medida que a hora se aproximava. E se ela desistisse? E se o instinto de sobrevivência da negação vencesse a coragem? 5 minutos para 1, ela desceu de elevador até o lobby do prédio corporativo. Ricardo estava parado ao lado de uma SUV alugada. Vestia jeans e uma camisa social simples, com as mangas dobradas. Naquela presença robusta e despretensiosa, Beatriz sentiu uma onda de segurança que os ternos italianos sob medida de Rodrigo nunca tinham proporcionado. Quando Beatriz se aproximou, os olhos de Ricardo travaram instantaneamente nos braços expostos dela. O rosto dele virou granito. Os músculos do maxilar travaram. Ele não disse uma palavra. Só abriu a porta do passageiro para ela, ajudando-a a entrar com o cuidado frágil reservado a vítimas de um acidente terrível. Foram até um restaurante quieto e quase vazio, com vista para o Rio Iguaçu, na saída da cidade. A garçonete parecia lembrar de Ricardo de anos atrás. Pediram comida que nenhum dos dois tocaria. Ricardo a encarou do outro lado da mesa, o mesmo olhar analítico e implacável da noite anterior. Me conta, ele comandou baixinho, sem humor, sem leveza. Desde o início, e não ouse me dizer que está bem. Eu vejo seus braços, Beatriz. Não sou bobo. Beatriz olhou pela janela para o rio. A represa que segurava 2 anos de agonia não dita, finalmente cedeu. Ela começou a falar. Devagar no início, tropeçando nas palavras, e depois mais rápido, uma torrente de verdade. Contou sobre o primeiro tapa, depois da festa de fim de ano, as lágrimas e os juramentos, como a fase de lua de mel foi encolhendo, o isolamento de Camila e Juliana, o sufocamento financeiro, o terror tóxico e rastejante com o qual acordava todos os dias. Contou sobre a noite anterior, como o comentário inocente dele sobre o suéter tinha resultado em Rodrigo a jogando contra um batente assim que a porta se trancou. Ricardo escutou em silêncio absoluto. O único movimento que fez foi apertar a borda da mesa de fórmica com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos como osso. Quando Beatriz finalmente terminou, um silêncio pesado caiu sobre a mesa. Por que você não veio até mim assim que eu pousei? Ele perguntou. A voz não estava com raiva dela. Estava engasgada de uma tristeza insuportável. Tive medo, ela respondeu com sinceridade. Medo de você fazer alguma coisa que estragasse sua vida. Medo de você não acreditar em mim. Não queria estragar sua volta. Ricardo balançou a cabeça devagar. O rosto se contorceu numa mistura aterrorizante de ternura infinita pela sobrinha e uma fúria assassina, glacial e absolutamente controlada, por Rodrigo. 20 anos, ele sussurrou, quase para si mesmo. 20 anos trabalhei no deserto e em plataformas offshore. Construí máquinas onde um único erro de cálculo mata 10 homens. Aprendi a ficar gelado sob pressão máxima. Aprendi como problemas sérios são resolvidos por homens sérios. E volto para casa e descubro que a pessoa que eu mais amo no mundo vem vivendo numa câmara de tortura. Ele ficou quieto, olhando fixo para a parede. Beatriz quase conseguia ouvir o cérebro dele trabalhando. Aquele mesmo processamento hiperfocado que ela lembrava da infância, quando um motor não pegava. Ele estava mapeando um plano infalível, à prova de falhas. Muito bem, disse Ricardo. O aço tinha voltado à voz. Me escuta com muita atenção. Hoje à noite você vai fazer uma mala. Só o essencial. Documentos, certidão de nascimento, o dinheiro que você me disse que escondeu e qualquer coisa de valor sentimental. Eu te pego no apartamento às 19 horas. Tio Ricardo, o que você vai fazer? Beatriz perguntou, uma onda nova de adrenalina batendo. Ricardo olhou para ela com a confiança absoluta e inabalável de um homem que neutraliza desastres para viver. Você não vai dormir naquela casa hoje, ele disse. E amanhã de manhã, eu vou ter uma conversa muito séria, muito estruturada, com o seu marido. E acredite, Beatriz, essa conversa vai ser ditada inteiramente pelas minhas regras. Beatriz sentiu um arrepio percorrer a espinha. Não de medo, mas do frisson esquecido de saber que, finalmente,
Alguém estava lutando no canto dela. O resto do almoço foi tático. Onde ela ficaria? Quais documentos pegar? O planejamento meticuloso de Ricardo era impressionante. Ele não deixava espaço para erro. Ao deixá-la de volta no escritório, ele a abraçou apertado. Você nunca mais vai ter medo desse homem, dentro da sua própria casa, ele prometeu. Só confia em mim hoje. Às 17 horas, em vez de ir para casa, Beatriz foi a uma cafeteria a um quarteirão do apartamento. Esperou. Às 18h15, Rodrigo mandou mensagem. Preso no escritório. Não me espera para o jantar. No passado, essa mensagem trazia um alívio profundo, uma hora extra de segurança. Hoje era o sinal verde que ela precisava. Às 19 horas em ponto, a SUV de Ricardo estacionou. Subiram até o 9º andar. O apartamento estava em silêncio total. Beatriz se moveu depressa, jogando roupas, o passaporte, a carteira de identidade e as latas de café, cheias de dinheiro dentro de uma bolsa de viagem. Ricardo, enquanto isso, rondava o apartamento com aquele mesmo olhar avaliador. Entrou no escritório de Rodrigo. Beatriz, ele chamou. O tom era afiado. Ela largou a bolsa e foi até lá. Ricardo segurava um papel que tinha encontrado em cima de uma pilha de arquivos. Era uma notificação oficial de um banco sobre um empréstimo pessoal severamente inadimplente. O valor no rodapé deixou Beatriz tonta. Era quase o salário de um ano inteiro. Rabiscado em tinta vermelha no topo, com a letra de Rodrigo, estava escrito: quitar até sexta ou vai para cobrança. Eu vi uma notificação desse banco no celular dele umas semanas atrás. Beatriz sussurrou. Mas ele nunca falou de dinheiro comigo. Só gritava para eu comprar mantimento mais barato. Ricardo colocou o papel de volta exatamente onde tinha encontrado. Então não é só o abuso, ele murmurou. Esse cara está se afogando. Quando um homem bate na esposa, e ao mesmo tempo está se afogando em dívida, ele é um barril de pólvora. Melhor eu detonar nos meus termos do que deixar ele explodir e te levar junto. Checou o relógio. Termina de arrumar. Precisamos sair antes de ele voltar. Beatriz correu até a cômoda para pegar o carregador do celular. Ao puxar a gaveta com força, um pedaço de papel de caderno escorregou debaixo de uma pilha de recibos. Por instinto, ela pegou. Era uma promissória escrita à mão. Uma quantia enorme devida a um tal de Elias Cordeiro. Estava datada de 3 meses atrás. E o valor era exatamente o suficiente para cobrir o empréstimo do banco. Ela entregou o papel a Ricardo. O rosto dele escureceu. Ele não conseguiu pagar o banco, então pegou dinheiro emprestado com um agiota para cobrir a diferença. Agora não consegue pagar nenhum dos dois. Isso explica as ligações desesperadas. Ele fotografou os 2 documentos com o celular e os recolocou no lugar. Vamos. 20 minutos depois, dirigiam rumo a um hotel no centro que Ricardo tinha reservado mais cedo naquele dia. Beatriz observava as luzes da rua passando. Tio Ricardo? Ela finalmente perguntou. O que exatamente você vai fazer amanhã? Ricardo manteve os olhos na estrada. A expressão no rosto era assustadoramente calma. Amanhã, seu marido vai aprender o que significa a palavra consequência. Quando eu terminar de falar, ele não vai ter mais dúvida nenhuma de quem manda no jogo. Ele a acompanhou até o hotel, foi com ela até o elevador e parou. Descansa. Pede room service. Toma um banho. Te pego de manhã. Preciso resolver umas coisas hoje à noite. Onde você vai? Ricardo deu um sorriso apertado e implacável. Eu não entro num trabalho sem conhecer o esquema. Preciso fazer umas ligações. Beatriz ficou sozinha no quarto imaculado do hotel. Nenhum vestígio de Rodrigo. Nenhum medo. Olhou para os braços machucados e sentiu o primeiro fôlego verdadeiro de liberdade em 3 anos. O celular vibrou. 4 chamadas perdidas de Rodrigo. Ele estava em casa. Tinha percebido que ela tinha sumido. Ela mandou mensagem para a mãe. Estou segura num hotel com o Ricardo. Te conto amanhã. Helenice respondeu na hora. Ele ligou aqui procurando por você. Fingi que não sabia de nada. Fica firme, filha. Beatriz dormiu perfeitamente. Na manhã seguinte, Ricardo ligou às 8 horas. Se arruma. Vamos até o seu apartamento. É hora de mostrar as novas regras.
Ricardo não tinha dormido. Passou a noite usando contatos que fez ao longo de 20 anos de carreira internacional. Ligou para um velho amigo de faculdade que trabalhava como investigador de fraude no Banco Itaú, em Curitiba. O investigador contou exatamente quem era Elias Cordeiro, um agiota clandestino notoriamente perigoso, que operava em toda a região sul. Ricardo também usou seus contatos para investigar a transportadora de Rodrigo. A verdade era patética. Rodrigo não era diretor coisa nenhuma. Era gerente de nível médio na cadeia de suprimentos. E, pior, o contato de Ricardo ouviu um boato. A empresa estava conduzindo uma auditoria interna massiva por fraude eletrônica e desvio de fundos. Rodrigo era o principal suspeito. Quando Ricardo pegou Beatriz no hotel, não contou tudo isso de imediato. Primeira parada é o pronto atendimento, ele disse. Vamos documentar oficialmente esses hematomas com um médico. Sem laudo médico, a polícia não tem força para agir. Polícia? Beatriz perguntou, atônita. Estou colocando todas as opções na mesa, Beatriz. Divórcio, partilha de bens, medida protetiva e processo criminal por lesão corporal. Mas a escolha de puxar o gatilho é sua. Eu apoio o que você decidir. Beatriz sentiu uma onda de gratidão. Rodrigo tinha passado anos tirando a autonomia dela. Ricardo estava devolvendo, na íntegra. Quero que fique registrado, ela disse com firmeza. Quero o divórcio, e quero que ele pague pelo que fez. O médico do pronto atendimento tirou fotos, mediu as contusões e anotou os diferentes estágios de cicatrização nas costelas, no ombro e no couro cabeludo. Entregou os documentos a ela. Isso é um caso clássico de violência doméstica sustentada, disse o médico, sério. Leva isso direto para a delegacia. Ao meio-dia, chegaram ao condomínio de Beatriz. O carro de Rodrigo estava na vaga dele. Claramente tinha faltado ao trabalho. O medo de Beatriz ainda estava lá, mas abafado, ofuscado por um desejo ardente de terminar aquilo. Ricardo a deteve na porta. Tem certeza de que quer estar na sala para isso? Sim, disse Beatriz. É a minha vida. Eu quero ver. Ricardo bateu. Um momento depois, Rodrigo abriu a porta. Estava horrível, sem barbear, pálido, de moletom amarrotado. Olhou para Beatriz, depois para Ricardo, e o pânico brilhou nos olhos dele, rapidamente mascarado pelo charme falso. Beatriz. Ricardo. Nossa, entrem. A gente fica bem aqui, disse Ricardo, plantando as botas na soleira, mantendo a porta aberta. Isso não vai demorar. Rodrigo olhou para Beatriz. Onde diabos você estava? Fiquei preocupado. Eu estava segura, disse Beatriz, a voz firme. Pela primeira vez em 3 anos, dormi sem me preocupar se você ia me bater. A máscara de Rodrigo se estilhaçou. Ele ficou vermelho. Que mentiras você contou pro seu tio? Ricardo, cara, não é o que ela está falando. Todo casal briga. Você não sai lavando roupa suja pra fora. Fora? A voz de Ricardo caiu uma oitava, irradiando ameaça. Vamos deixar uma coisa clara, Rodrigo. Ela é filha da minha irmã. É meu sangue. E quando eu vejo um homem que jurou protegê-la usando-a como saco de pancada, isso se torna assunto meu. Rodrigo suavizou, tentando recuperar terreno. Quem vai acreditar nela? Ela provavelmente se machucou sozinha só para me incriminar. Cala a boca, Ricardo cortou. A autoridade pura no comando fez Rodrigo fisicamente se encolher. Hoje de manhã, Beatriz passou por uma avaliação médica completa numa clínica. Ela tem um laudo assinado documentando múltiplas lesões sustentadas, em diferentes estágios de cicatrização. Isso é violência doméstica qualificada, no Paraná. Isso, sozinho, já te manda para uma cela. Rodrigo ficou branco como cera. Mas vamos falar dos seus problemas de verdade, Ricardo continuou, suave. Vamos falar do empréstimo do banco que vence sexta-feira. Vamos falar do Elias Cordeiro. E vamos falar dos auditores internos da sua transportadora, que estão neste exato momento atrás dos fundos corporativos que você desviou para pagar suas dívidas de jogo. Rodrigo olhou como se o chão tivesse sumido debaixo dele. A boca ficou entreaberta. Como você? Rodrigo gaguejou. Não importa como, disse Ricardo. O que importa é que eu seguro o fósforo, e você está em pé numa poça de gasolina.
Beatriz encarou Rodrigo. Desvio de fundos? Um agiota? Jogo? Parecia roteiro de filme, não a vida do homem ao lado de quem ela dormia. Você roubou da sua empresa? Ela perguntou. Rodrigo olhou para os próprios pés. Eu não roubei. Só remanejei temporariamente. Eu ia devolver. Você desviou, corrigiu Ricardo, frio. Já vi tipo você antes. Acha que é esperto, mas é só um viciado desesperado. Rodrigo levantou os olhos, marejados. Por favor, Ricardo, a gente resolve isso entre nós. Sem polícia, sem auditores. Eu devolvo o dinheiro. Me dá um tempo. Você implorou perdão para Beatriz depois de cada soco. Ricardo respondeu. Suas promessas não valem nada. Beatriz deu um passo à frente. Olhou para o homem que a tinha atormentado e não sentiu absolutamente nada. Nenhuma pena, nenhum amor. Só um desejo profundo de se livrar dele. Estou pedindo o divórcio, Rodrigo, disse com clareza. Vou pegar metade do valor da SUV e vou reivindicar minha parte na valorização deste apartamento, já que dinheiro do casal pagou as reformas. E vou levar esse laudo médico à polícia. Ricardo abriu um sorriso de lobo, perigoso. Agora sim estamos jogando para valer, Rodrigo. E quem faz as regras sou eu. Encurralado, Rodrigo teve um último acesso patético de ego. Você acha que pode chegar aqui e destruir minha vida? Essa casa é minha, eu vou te esmagar na justiça. Sua vida? Ricardo riu. Você bateu numa mulher porque era covarde demais para encarar o fato de que perdeu o dinheiro da sua empresa em site de aposta esportiva e em pôquer clandestino. Você já está arruinado. Começou pequeno, Rodrigo gritou, desmoronando de vez. Só umas apostas esportivas. Depois eu não conseguia parar. Precisava recuperar o que tinha perdido. Não conseguia te contar, Beatriz. Tinha vergonha. Você tinha vergonha das apostas, disse Beatriz, com clareza venenosa. Mas não tinha vergonha de me bater quando perdia. Ricardo se aproximou, imponente sobre Rodrigo. Aqui estão suas duas opções. Opção A. Você luta. Beatriz vai à polícia. E eu, pessoalmente, mando uma denúncia anônima para a equipe de auditoria da sua empresa, detalhando exatamente para onde o dinheiro desviado foi, junto com o nome do Elias Cordeiro. Sua empresa vai te pendurar para secar, só para proteger a própria imagem. Rodrigo engoliu em seco, tremendo visivelmente. Opção B. Ricardo continuou. Você assina os papéis do divórcio. Não contesta a partilha de bens. Fica longe dela. Eu fico calado sobre o desvio. Se a Beatriz vai ou não abrir processo criminal por agressão, isso é decisão dela, é direito dela. E o Cordeiro? Rodrigo sussurrou. Se eu perder o emprego, não consigo pagar ele. Ele vai me matar. Ricardo olhou para ele com puro nojo. Isso é problema seu. Chama a polícia se um agiota te ameaçar. Mas eu não vou te tirar da cova que você mesmo cavou. O apartamento ficou morto, silencioso. Rodrigo ficou parado na porta, completamente destruído. Tá bem, ele engasgou. Eu concordo com o divórcio. Mas Beatriz, por favor, não vai à polícia por causa das brigas. Por favor. Isso vai destruir o pouco que sobrou da minha vida. Beatriz olhou para ele. Lembrou do puro terror dos últimos 3 anos. Lembrou das amigas. Lembrou dos hematomas. Vou pensar, disse fria. Mas seja lá o que eu decidir, é escolha minha, não sua. Virou-se e caminhou até o elevador. Ricardo a seguiu, lançando um último olhar de puro desprezo a Rodrigo, antes de as portas se fecharem. No carro, Beatriz soltou uma respiração enorme. Ricardo, se ele não tivesse as dívidas de jogo, ainda conseguiríamos ter parado ele? Sim, disse Ricardo com sinceridade. Ia levar mais tempo. Precisaríamos de mais advogados e de uma briga mais longa. Mas tive sorte. Ele era um homem fraco e burro carregando segredos demais. O castelo de cartas já estava pronto para desabar. Obrigada, Beatriz sussurrou. Não me agradece. Você é minha família. Só sinto muito por ter ficado longe tanto tempo. Na manhã seguinte, se reuniram com o Dr. Marcelo Duarte, um dos principais advogados de família de Curitiba. Marcelo analisou o laudo médico, as fotos, a linha do tempo. Vamos entrar imediatamente com uma medida protetiva de urgência, disse Marcelo.
Quanto à esfera criminal, isso não é uma simples contravenção. Com um histórico médico comprovando o abuso sustentado ao longo do tempo, o Ministério Público vai enquadrar como lesão corporal grave qualificada por violência doméstica. Ele está olhando pena de prisão de verdade. E o apartamento? Perguntou Beatriz. O regime aqui é o de comunhão parcial. O apartamento é bem particular dele, anterior ao casamento. Mas como você usou seu salário para custear as reformas da cozinha e dos banheiros durante o casamento, a valorização decorrente é considerada bem comum. Vai forçar um ressarcimento. O carro é meio a meio. Naquela tarde, Beatriz entrou na delegacia especializada em atendimento à mulher e registrou o boletim de ocorrência. A delegada, uma mulher de expressão cansada, na casa dos 40 anos, recebeu o laudo médico. Você está fazendo a coisa certa, disse a Beatriz. Muitas mulheres desistem para evitar o transtorno, e esses caras simplesmente seguem para a próxima vítima. Os meses seguintes foram um turbilhão de batalhas judiciais. Rodrigo inicialmente contratou um advogado criminalista, mas a vida dele já estava desmoronando. A auditoria corporativa encontrou o dinheiro desviado. Ele foi demitido e indiciado por fraude eletrônica. Elias Cordeiro sumiu no ar assim que a Polícia Federal começou a bisbilhotar as finanças de Rodrigo. O julgamento criminal pela violência doméstica foi árduo. O advogado de Rodrigo tentou pintar as brigas como briga de casal mútua, insinuando que Beatriz o provocava. Beatriz subiu ao banco das testemunhas e revidou. Eu perguntei para onde estava indo nossa economia. Perguntei por que eu não podia ver minhas amigas. Isso justifica ser espancada por 3 anos. O juiz silenciou a defesa. O júri ouviu o depoimento de Rosana, do escritório, da vizinha que ouvia os gritos mas nunca chamou a polícia, e do psicólogo perito que explicou ao júri o ciclo do abuso, validando cada coisa que Beatriz tinha sentido. No dia da sentença, chovia torrencialmente em Curitiba. Beatriz sentou no tribunal, ladeada pela mãe e pelo tio Ricardo. Quando o juiz leu a sentença, culpado, com penas de prisão consecutivas pela agressão qualificada e pela fraude financeira, Rodrigo soltou um soluço engasgado. Enquanto era levado pelo oficial de justiça, parou e olhou para Beatriz. Me desculpa, ele sussurrou. Eu não guardo essa raiva, Rodrigo. Ela respondeu. Calma. Mas nunca vou te perdoar. Você escolheu esse caminho. 2 semanas depois, o processo civil se encerrou. O juiz concedeu a Beatriz a metade do valor da SUV, um pagamento substancial pela valorização do apartamento, e indenização considerável pelo processo civil de agressão. Ela tinha dinheiro suficiente para recomeçar com total segurança. 6 meses depois, Beatriz morava num apartamento luminoso e moderno, no bairro do Água Verde. Tinha voltado ao antigo emprego na área financeira corporativa, recebida de braços abertos. Tinha reatado com Camila e Juliana, recuperando o tempo perdido em incontáveis noites de vinho. Ricardo abriu oficialmente a consultoria em Curitiba. Aparecia na casa dela todo fim de semana. Numa noite, sentados na varanda com vista para o horizonte da cidade, Beatriz sorriu para ele. Se você não tivesse mandado aquela mensagem dizendo que estava voltando para casa, não sei se algum dia eu teria saído. Ricardo tomou um gole de cerveja e riu aquele riso estrondoso, com eco de serra. Em 20 anos trabalhando em plataforma de petróleo, aprendi uma coisa. As ações mais importantes da vida nunca acontecem num horário conveniente. Você só precisa agir. Não me arrependo de um único segundo de ter entrado nessa confusão. Na primavera, Beatriz fez uma viagem sozinha até a Ilha do Mel, no litoral do Paraná. Alugou uma pousada pequena. Passou dias caminhando pela orla, respirando o ar salgado, completa e absolutamente livre. Ninguém para prestar contas, ninguém para temer. Mandou uma foto do mar para Ricardo. Obrigada, finalmente sei o que é respirar de verdade. Quando voltou para Curitiba, desfez a mala e colocou uma pequena concha do mar branca no parapeito da janela. Toda manhã, ao acordar na própria cama, ela olhava para aquela concha. Era uma lembrança dos 3 anos de inferno que tinha sobrevivido, do tio que salvou a vida dela, e da força inabalável,
forjada a ferro, que ela encontrou dentro de si mesma. O pesadelo tinha acabado. O resto da vida dela, inteiramente dela, estava apenas começando.